Moçadinha, belezinha, certinho? Vestibulandos e vestibulandas, com muita seriedade. Olha só, nós não temos bola de cristal, não compramos o gabarito da prova da FUVEST, mas aqui está a sua prova de biologia da FUVEST, tá certo? Por que nós falamos isso? Gente, isso aqui é uma comparação, isso aqui é um estudo comparativo que nós fizemos dos últimos 10 anos da FUVEST. E esses são os assuntos que tiveram a maior incidência, né? Praticamente em todos os anos apareceu alguma coisa relacionada ou indiretamente relacionada a esses assuntos aqui, tá? Então, estude esses assuntos que você vai garantir a sua provinha da FUVEST, beleza? Veja bem, olha só. Vamos começar então com o básico, né? O início realmente é citologia. Então, não esqueça, ó, modelos celulares. Então, não esqueça de ver a célula animal, célula vegetal e a célula bacteriana, comparando as três células e suas características estruturais, né? Tá certo? Metabolismo de controle. Gente, não esquece. DNA, bases nitrogenadas do DNA, como é que se relaciona com o RNA, mensageiro, né, tá? Como é que as bases nitrogenadas do mensageiro se relacionam com o RNA transportador, tudo isso, né, em relação ao RNA ribossômico para a produção de proteínas, belezinha? Aproveitando também, não esqueça, mudança de base nitrogenada, então você já efetuou o que? Uma mutação, né? Isso vai interferir na atuação, na ação da proteína, veja isso, beleza, tá? Turminha, divisão celular, FUVEST adora, né, tá? Principalmente a intérfase, os eventos que antecedem a divisão celular. Então, não esquece ciclo celular, na verdade, né, tá? Então, ó, os principais eventos da mitose e da meiose. Então, os eventos principais da mitose comparados com os eventos da meiose 1. A gente sempre fala isso em sala de aula, né, tá? Não esquecendo, né, aproveitando uma consequência da divisão celular da meiose, então veja lá a gametogênese, tanto a ovogênese quanto a espermatogênese, tá certo? Ok? Gente, transporte através da membrana, isso também é um assunto de enorme relevância, né? Porque a FUVEST também gosta bastante, principalmente qual? Osmose, né? Tá certo? Porque está falando o quê? Do transporte da água. Então não esqueça de dar uma analisada nesse assunto também, certo? Partindo para uma outra frente, né, metabolismo energético, então não esqueça de ver comparação entre fotossíntese e respiração. Gente, isso despenca nos vestibulares, né, tá certo? Então, ó, bioquimicamente são eventos inversos, tá certo? A gente sempre fala isso também, ok? A fermentação, que é um outro processo de produção de energia pelos seres vivos. E não esqueça, tanto de verificar quais são os seres fotossintetizantes quanto os seres fermentadores. Legalzinho, tá? Ok? Partindo para um assunto importantíssimo também em qualquer vestibular, claro, na FUVEST não poderia ser diferente, né? Ecologia. Então veja bem, ó, quando falamos em cadeias e teias alimentares, já está implícito aqui, moçada, relações ecológicas, né, tá? Então, relaciona cadeias e teias alimentares com as relações entre os seres componentes da cadeia alimentar, certinho? Quando falo de relações ecológicas, não esqueça, principalmente as interespecíficas, ou seja, relações entre indivíduos de espécies diferentes, populações diferentes. Legalzinho, tá? Claro que para você estabelecer uma relação numa teia alimentar, numa cadeia alimentar, você precisa lembrar qual é o comportamento da matéria e da energia nessa cadeia, tá certo? Olha só, falamos em teias alimentares, organismos decompositores no final, então falamos também fazemos um link com quem? Com os ciclos biogeoquímicos. E claro que dentre eles o mais importante é o ciclo do carbono, reveja também como é que funciona, né? Tá certo? E o último assunto da ecologia, que é uma discussão infinita, né? Tá? Entre professores de biologia e de geografia, porque na fitogeografia os caras também falam disso, mas está inserido na biologia. Então dá uma olhadinha nas características dos principais biomas brasileiros, né? Beleza, pessoal, tá? Olha só, partindo para uma outra frente também importantíssima, como não poderia deixar de ser, tudo que está aqui é importante, claro, né, tá? Botânica. Então, ó, os 4 grupos vegetais, veja lá as características evolutivas, comparando, né, cada grupo vegetal, desde briófitas até angiospermas, né, tá?
Moçada, não pode esquecer ciclo reprodutivo dos vegetais, né? O ciclo haplo-diplobionte, metagênese e alternância de gerações, isso é fundamental você lembrar, né? Tá certo? E falando em reprodução, veja também em especial a reprodução das angiospermas, a dupla fecundação das angiospermas, isso é muito importante também, tá bom? Olha só, em relação à fisiologia, morfofisiologia dos vegetais, né? Órgãos vegetativos, então veja lá as características principais de folha, caule, raiz, né? E dos órgãos reprodutivos também, FUVEST também gosta muito desse assunto, então não esqueça de ver a flor, né? O fruto, a semente, belezinha, pessoal, tá? Em relação à fisiologia vegetal, esses são os dois assuntos que você precisa dar uma estudada com carinho, né, tá? Transporte de nutrientes, então, ó, seiva inorgânica, lembra lá da teoria de Dickson, né, tá? E da seiva orgânica, lembra da teoria de Munch, tá certo? Dá uma olhadinha nisso, ok? E o comportamento dos estômatos, então não esquece, né, os estômatos relacionados ao quê? A transpiração, né, e as trocas gasosas nos vegetais, beleza, tá? Olha só, moçada, genética, a prevalência dos assuntos dentro da genética, olha como é simples, né? Tá? Não tem tanta dificuldade. Então, leis de Mendel, primeira e segunda lei, e a FUVEST gosta muito de quê? Que você analise em heredogramas relações de dominância e recessividade, tá certo? Interação gênica, de vez em quando aparece, então veja lá também, principalmente a epistasia dominante, né? Então não esquece que na interação gênica são o quê? Aqueles dois pares de genes fazendo o quê? Influenciando uma mesma característica, epistasia dominante, tá bom? E claro, moçada, herança sexual também aparece com bastante incidência, com bastante prevalência, né? Herança sexual ligada ao sexo, tá? Especificamente, então dê uma olhada lá, daltonismo, hemofilia, aqueles genes no cromossomo X, ok? E finalmente, né, olha só, fisiologia, claro, né, corpo humano, também é um assunto que sempre aparece, e o carro-chefe, o principal, que a FUVEST também gosta bastante, sistema digestório. Então não esquece, ó, digestão química, boca, estômago, intestino delgado, beleza? Então, dá uma olhada lá no que acontece em cada local da digestão química. E fígado, né, tá? FUVEST também é apaixonada pela função digestória do fígado. Então, dá uma olhadinha lá na bile, né, tá certo? Ok? Sistema circulatório. Reveja a circulação sistêmica, quais são os vasos envolvidos, né? As câmaras cardíacas, tá certo? Relacionados com a circulação sistêmica, e a circulação pulmonar também é a mesma coisa, né? Quais são os vasos, o tipo de sangue que é transportado e as câmaras cardíacas, beleza? Aquele esqueminha lá da circulação geral, né? Tá? E também dê uma olhadinha, né, na circulação nos vertebrados. FUVEST também gosta de comparar os tipos de circulação nos vertebrados, né? Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Dê uma olhadinha nisso aí também. Beleza, pessoal? Ok? Finalmente, na fisiologia, ó, sistema endócrino, né, tá? Olha, FUVEST também gosta muito do pâncreas, por quê? Porque o pâncreas, além da função digestória, tem a função endócrina. Então, dá uma olhada lá, né, na insulina, glucagon, a relação com diabetes mellitus, tá certo? Ok? Suprarrenal ou adrenal, também não esqueça de dar uma olhadinha nos hormônios relacionados ao estresse, né? Então, adrenalina, tá certo? O cortisol, beleza, tá? Veja isso que é muito importante. E, finalmente, os hormônios relacionados à regulação do ciclo menstrual. Tá? Então não esquece que você tem os hormônios da hipófise, FSH e LH, que agem sobre quem? Os ovários, fazendo o quê? Produzindo estrógeno e progesterona, né? Tá? Então dá uma olhadinha também nos hormônios que regulam o ciclo menstrual, beleza? Ok? E para finalizar, só uma coisinha que aparece de vez em quando, né, tá? Mas é bom que você tenha em mente, dentro da zoologia, os famosos cladogramas evolutivos, aquelas arvorezinhas, né, tá? Onde você vai tendo o quê? Você tem um grupo, dentro da zoologia, um determinado filo, né, tá? E aí você tem a característica que vai surgindo em cada filo, beleza? Isso aqui também, esse cladograma também serve para os vegetais, né, tá? Ok? E também, olha só, as características evolutivas em cada filo. A FUVEST também de vez em quando comenta sobre isso. A cada filo do reino animal, você tem características evolutivas. Dá uma comparadinha, né, tá? Beleza, pessoal? Olha, espero sinceramente que com essas dicas aqui, você se dê muito bem na prova da FUVEST. É isso que nós esperamos, tá? Grande abraço, até uma próxima aí.